Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 2. E nesta aula nós veremos o que é o diagrama da cebola na síntese de processos e também quais são as etapas do projeto de um processo que dão sequência a este diagrama, certo? Então vamos lá. Na aula anterior, então, na qual nós vimos como é possível entender um processo industrial como um sistema a ser dividido em diversas partes e etapas que se comunicam a todo instante em função das variáveis que compartilham, e também vimos o início sobre o mapeamento e definição de processos. Então, trabalhamos as etapas 1 e 2, na qual nós precisamos descrever e construir o fluxograma do processo e também definir todos os compostos, todas as propriedades dos compostos que serão necessários para as etapas mais adiante. Ok? Bom, na aula de hoje, então, nós daremos continuidade para as demais etapas e a partir, então, aqui da terceira etapa, nós entramos em um conceito que nós chamamos de diagrama da cebola, que é uma forma de representar diversas camadas da síntese de um processo, visto em algumas das referências de síntese de processos. E veremos, então, a seguir também as etapas que compõem essas camadas e também as etapas posteriores necessárias à síntese de processos. Então, de acordo com as etapas do diagrama da cebola, para um processo químico, a estrutura hierárquica que nós devemos seguir em uma síntese de processo começa então com a escolha e projeto de definição do reator, tá certo? Definindo-se então os produtos e subprodutos que são obtidos na etapa reacional, sendo então a etapa principal do projeto de um processo, tá certo? Eu acho que talvez alguns já devem ter escutado falar que na engenharia química nós chamamos um reator químico de coração do processo, então é o centro por onde nós damos início na síntese de um processo e devemos então escolher dentre os diversos tipos de reatores disponíveis, sejam reatores com, com uma configuração tubular, um PFR, um CSTR, um batelada, reatores com leito, com catalisador, tipo de catálise. Então tem muitas variáveis que já estão envolvidas na escolha de um reator, tá certo? E que a partir dos indicadores de conversão e de rendimento, nós podemos então ter ainda na saída desse reator uma certa quantidade de material não reagido, que deve ser posteriormente reciclado e colocado nas condições operacionais adequadas para que a gente reaproveite a matéria-prima e não perca nada do que a gente tem disponível para processar. Depois disso, a segunda etapa é a definição e o projeto do sistema de separação que, juntamente com o reator, definem para o processo as necessidades de aquecimento e resfriamento. Tá bem? Então, essa etapa de separação ela pode estar tanto antes do reator, que nós chamamos então de etapa de preparação, tá certo? Na qual nós iremos condicionar a matéria-prima para que ela possa estar nas condições do reator, quanto após o reator, certo? Promovendo a separação e a purificação do produto de interesse. Em seguida, a partir então das necessidades de separação, nós devemos definir aí as trocas térmicas do processo. Tá? Então a terceira etapa consiste no projeto da rede de trocadores de calor do nosso processo, identificando todos os pontos em que serão necessárias variações de temperatura e devemos então, a partir disso, mapear e colocar todos os trocadores de calor que a gente vai precisar estabelecer e ter disponível no processo para realizar essas trocas térmicas. E uma vez estabelecidos, então, esses trocadores, na quarta etapa, nós podemos então definir as utilidades que serão necessárias ao processo do projeto que estamos desenvolvendo. Tá? Então, se a gente tem o trocador de calor estabelecido, tem a demanda energética para variação de entalpia das correntes de processo, vamos agora então escolher que tipo de utilidade vamos utilizar para realizar essa troca térmica, tá? Porque aí então isso vai impactar na demanda de utilidade, na vazão, de acordo com o CP, com a temperatura disponível dessa utilidade, e tudo isso vai acabar impactando no projeto. E essa hierarquia de etapas que nós vimos aqui, então de 4 etapas, ela pode ser representada simbolicamente
pelas camadas do diagrama da cebola. Então, tá aqui, coloquei para vocês, então, como a maioria das referências, né, dos livros de projetos trazem, então, essas etapas na forma aqui, então, das camadas de uma cebola. No caso aqui ainda uma cebola roxa, que mostra, então, que o centro de tudo é o reator, e a partir disso a gente vai expandindo, então, as etapas de síntese de processo, definindo o sistema de separação e, consequentemente, reciclo, a rede de trocadores de calor e também as utilidades que vão ser utilizadas nesse processo. Então, nós seguimos essas etapas e veremos também em detalhes um pouco mais acerca de cada uma delas e as etapas subsequentes, posteriores à etapa do diagrama da cebola. Certo. Entrando então agora na terceira etapa da síntese de processo, dando continuidade então às etapas que nós vimos na aula anterior, essa etapa então inicia o que nós chamamos então e vimos anteriormente de diagrama da cebola. E essa terceira etapa consiste na definição do reator, tá certo? Que é o coração do processo, é talvez a etapa mais importante em processo industrial. A grande maioria dos processos possui um reator, tá? Presente em pelo menos alguma etapa, alguns vários reatores, né? Então depende de cada processo. São raros os casos em que nós não temos um reator incluso no processo. Porém, existem alguns processos e nesse caso, né, nós precisamos definir um outro processo como processo-chave, né, processo principal de conversão ou de obtenção de produto ao longo de todo o processo. Muitas vezes, quando isso acontece, pode ser que seja um extrator, pode ser que seja, né, uma coluna de absorção, mas querendo ou não, nós podemos também ter aspectos de reação, né, como uma extração reativa, uma absorção reativa, onde temos uma reação química acontecendo em um outro equipamento, uma outra operação, que é o centro do processo. Tá? Mas vamos nos ater então aqui à maioria dos casos, que são os processos que possuem reatores químicos. Nesses casos, então vamos considerar que um reator ele transforma uma alimentação A em um produto de interesse B e um subproduto C, né, de acordo com a reação colocada aqui, A formando B mais C. Nesse caso, muitas vezes nós temos para o nosso reator uma temperatura de reação ótima. Então é interessante no processo, muitas vezes, que nós tenhamos um trocador de calor anterior ao reator para que ele condicione a corrente de processo a essa temperatura ótima, ou mesmo um trocador de calor dentro do próprio reator, né? Um esquema de reator que possui uma serpentina interna, possui um encaminhamento para manter a temperatura adequada. Tá? Quando nós queremos uma temperatura constante, mas mesmo assim precisamos ter um aquecimento ou um resfriamento da nossa corrente para atender essa temperatura. E também devido, né, à natureza energética das reações químicas, né, nas quais nós podemos ter uma variação de entalpia, seja ela positiva ou negativa, dependendo do caráter exotérmico ou endotérmico. Consequentemente, nós teremos liberação ou consumo de energia para que essa reação ocorra. E isso ocasiona também, dependendo do processo, se for um reator isolado, adiabático ou não, também variações de temperatura. E muitas vezes, por conta disso, nós precisamos também ter troca térmica após o reator para que a gente consiga, então, colocar, né, a nossa corrente de processo na temperatura adequada para seguir para as etapas de separação posteriores. Mas, nesse sentido, então, para o processo que nós definimos e que nós vamos trabalhar, que tipo de reatores nós devemos escolher, certo? Então, aí nós temos que recorrer lá à disciplina de reatores, lembrar um pouquinho de cada um dos reatores que nós temos à disposição, reatores do tipo CSTR, que são os reatores, né, de tanques de mistura de agitação contínua, reatores PFR ou PBR, que são reatores tubulares e que depende a nomenclatura de acordo com o recheio ou não desse reator, né? Se é um reator então de leito, se é um reator apenas tubular, com uma catálise homogênea líquida, por exemplo, que acontece ao longo do comprimento desse reator, que nesse caso então a grande diferença é que normalmente nós trabalhamos PFR ou um PBR como modelo de parâmetros distribuídos e um CSTR como modelo de parâmetros concentrados, lembrando lá da disciplina de análise de simulação. Ou muitas vezes também podemos ter aí um bioreator como sendo o nosso reator inerente ao processo, se for um processo
bioquímico, um processo fermentativo, tá certo? Como é o caso da produção de etanol por fermentação, utilizando aí leveduras, utilizando um sistema de cultivo adequado para a conversão dos açúcares em etanol. Tá? Então, é necessário primeiro você observar qual que é o caráter da reação química que acontece no seu processo, se é uma conversão rápida, se é uma conversão de equilíbrio, se é uma cinética lenta, se é um processo que demanda biocatalisadores ou enzimas para isso acontecer. E a partir disso, então, você vai selecionar, com as opções que temos na literatura, o reator adequado, e nós veremos mais adiante, também nas próximas aulas, a respeito da escolha e definição de reatores. Bom, então já fica uma pergunta também aqui, para vocês pensarem a respeito de qual o reator do processo de vocês. Tá? Se é um único reator, se são vários reatores, né? Quantas etapas reacionais temos no processo, para que vocês possam especificar isso e ter isso para conseguir seguir nas próximas etapas, justificando a escolha do reator no processo de vocês. Vocês precisam entender por que aquele tipo de reator é utilizado. Bom, além disso, além de definir o reator, nós precisamos também definir quais são as características do reator no processo. Tá? Porque de acordo com a classe, com o tipo de reator, cada um deles tem as suas características atreladas, certo? Qual que é o tipo de regime de escoamento? É um regime contínuo, semicontínuo, descontínuo? É um sistema catalítico ou não catalítico? Qual é a forma de catálise, né? Uma catálise homogênea, uma catálise heterogênea, certo? Quais são as reações envolvidas, tá? Existem reações em paralelo, reações em série, tá? Qual é o tipo de sistema que nós estamos trabalhando? É um sistema eletrolítico com dissociação de íons, é um sistema de reações orgânicas, então isso é muito importante para a gente conseguir descrever a reação no tipo de sistema reativo que nós estamos trabalhando, porque isso vai impactar lá na frente no balanço de massa, no balanço de energia, no projeto e assim por diante. É um reator com um sistema de aeração ou não, né? Então também é preciso ver se precisa, né, ter a presença de oxigênio, de ar, tá certo, ou não, principalmente no caso de fermentadores, no caso de bioreatores. Qual é a capacidade, né, de um reator desse tipo, quais são as dimensões que vão ser necessárias. Aí isso também já vai partir um pouco para a parte de dimensionamento e projeto, que veremos depois. Também quais são as fases envolvidas no sistema reativo. Tá? É uma reação que acontece em única fase, temos mais fases, temos precipitação, temos fase líquida, equilíbrio líquido-líquido, sólido-líquido, líquido-vapor, líquido-líquido-vapor. Então é necessário conhecer as fases do sistema também para especificar certinho como funciona o sistema reativo do processo de vocês. Bom, nós veremos cada uma das etapas em mais detalhes nas próximas aulas. Tá? Então aqui a gente só vai passar para ter uma ideia de quais são as etapas, para que vocês já possam fazer essa divisão de tarefas e de etapas nos grupos de vocês. Partindo então para a quarta etapa, uma vez que nós temos o nosso reator definido, nós vamos para a definição do sistema de separação e de reciclos do processo. Tá? Então vamos para as operações unitárias, definindo então se nós temos operações antes do reator, operações depois, quais são essas operações, tá certo? Por exemplo, aqui temos um fluxograma, né, com uma sequência de 2 colunas de destilação à frente do reator, permitindo a purificação e separação do produto de interesse gerado, e também na primeira coluna aqui, a regeneração, no caso da nossa reação que definimos lá anteriormente para o reator, sendo aquela reação do tipo A formando B mais C, com a recuperação de A na primeira coluna, para ter uma corrente de reciclo e conseguir ter esse ganho, né, esse não desperdício de matéria-prima no processo. E depois outra destilação, que vai separar B e C, e tendo então uma pureza adequada para B, o produto de interesse, tirando o subproduto C, que pode ter ou não um valor agregado e que tem que ter uma disposição, uma finalidade específica de acordo com as possibilidades que nós temos, certo? Bom, com isso, com a especificação das etapas de separação, nós já temos condição, então, de iniciar os balanços materiais. Tá? Teríamos talvez o balanço do reator,
na terceira etapa, porém, isso pode mudar depois que a gente adiciona um reciclo. Então, quando a gente adiciona um reciclo, né, consequentemente, isso vai impactar novamente no balanço do reator e nós temos que fazer o balanço já com a corrente de reciclo, além dos balanços para cada uma das operações de separação. Então, o balanço de massa já consegue ser realizado a partir dessa etapa, a partir da proposta, né, de equipamentos e operações unitárias definidas para o processo. Trouxe aqui então uma figura só para mostrar e exemplificar um processo maior para vocês. Está indicando então aqui o reator como a etapa principal que nós temos aqui nesse fluxograma de processo, tá bem? E tudo que nós temos antes do reator, a etapa de preparação, mistura de reagentes, aquecimento, tudo que nós temos, né? Nós temos o costume também de encontrar o chamado na literatura, na indústria, de etapas de upstream, tá certo? Então essas são as etapas que preparam a matéria-prima para a reação e as etapas que vêm posteriormente para purificar, separar, gerar talvez outros compostos, aproveitar de alguma forma, que é a etapa de purificação, também é conhecida na indústria como etapa de downstream, certo? Então são algumas nomenclaturas que nós encontramos, porém basicamente em um processo nós temos a etapa de preparação, né, ou upstream, a reação, que é a etapa de conversão, e o downstream, que é a etapa de purificação para obter o produto de interesse a partir do sequenciamento adequado e definição das operações unitárias que temos possibilidade de adequar ao processo. Bem, para ilustrar um pouquinho então da divisão dessas etapas, eu trouxe aqui, por exemplo, né, algumas etapas de fluxograma da indústria de processamento de soja, para a produção de óleo de soja e também de outros insumos, como por exemplo farelo de soja ou mesmo pellets de soja para a produção de ração animal. Então, inicialmente, nós temos uma etapa de preparação, que consiste desde a recepção da soja, tá certo? E aí a armazenagem da matéria-prima, que passa pela etapa de pesagem, inicialmente para a gente quantificar o quanto vai ser processado, e depois segue para as etapas que vão deixar a soja nas condições ideais de extração, tá certo? Sendo aqui então o extrator o equipamento-chave, o equipamento central do processo. Então, a soja ela passa por uma sequência de etapas, né, de preparação. Primeiro ela é quebrada para romper e soltar a casca aqui do miolo da soja. Depois ela passa por uma série de peneiros para classificar a granulometria. Depois remove-se essa umidade de soja passando por um condicionador, que é um equipamento que faz uma secagem prévia da matéria-prima. Em seguida passa para a etapa de laminação, que é uma etapa que tem finalidade então de esticar a massa da soja para que ela aumente a sua área superficial de extração, e depois passa por um equipamento chamado expander para também injetar vapor e aumentar a porosidade da soja para que ela esteja em condições de extração. E em seguida, então sim, a matéria-prima está preparada e pode seguir para a etapa de extração. Só antes, para ilustrar, também mostrar para vocês que já na parte de preparação, né, é importante se atentar ao layout de processo, porque muitas vezes nós não conseguimos ter uma linha de processamento apenas ou um equipamento apenas em cada uma das etapas de operações. Por exemplo, nessa preparação da soja, ela passa por uma linha de vários quebradores, tá certo? Onde, por exemplo, aqui nós temos uma esteira de alimentação que vai despejando a soja parcialmente em cada um dos quebradores, e que o layout da planta já é pensado para receber a soja quebrada nos laminadores mais abaixo, tá certo? Então, sempre busca-se pensar um layout onde a gente começa alimentando nos andares de cima, para que a gente vá utilizando a força gravitacional para poder ir então despejando e empurrando para as etapas de baixo, tá certo? Por exemplo, os laminadores aqui recebem depois a soja já quebrada, condicionada, para tornar a massa em lâminas para que ela possa seguir depois para a extração. Na etapa de extração, sim, daí nós temos já então a soja laminada e expandida, e aí ela tem condição de entrar no extrator, onde terá a alimentação do solvente para remover o óleo da soja. Tá? E uma vez que a gente separa essas fases, né, tem ali um equilíbrio sólido-líquido, então
remove-se com o solvente o óleo, e esse solvente também mantém um equilíbrio com o óleo. É necessário depois separar essa massa, tá, em equipamentos de operações subsequentes, né? Nós temos aqui uma operação que chama dessolventização, que é para remover o solvente que fica impregnado na massa da soja para que ele possa ser reaproveitado e recirculado no processo, e também as etapas de evaporação e degomagem desse óleo que foi extraído, para que se possa então remover e recuperar todo o solvente para reciclar ele para o processo, e também depois obter então o óleo degomado e sem solvente que vai seguir para a refinaria para ser transformado em óleo refinado. E aqui ao fim também a etapa de pelletização, que recebe aqui então o farelo que foi tostado e separado já do solvente, e também a casca moída lá da etapa de preparação, e novamente então essa parte que foi retirada da soja, ela é moída, ela é seca e deixada então em condições favoráveis de se produzir, né, o pellet de soja, que normalmente é utilizado aí como farelo, como um insumo para a produção de ração animal, certo? Isso também é exportado, tem vários mercados em que ele pode ser negociado e utilizado como um subproduto da indústria de óleo de soja. Então vejam que essas são algumas etapas que acontecem em paralelo e posteriores também à extração, para que se obtenha o óleo com a pureza desejada, e a gente classifica o nosso processo nas diversas etapas. E a etapa de refino, também mostrando aqui então que seria a etapa de purificação, né, que passa depois da etapa de extração, que seria no nosso caso que o nosso downstream. Esse óleo que foi degomado, ele vai passar por uma série de etapas de aquecimento, neutralização, centrifugação, secagem, branqueamento, filtração, até ser obtido então o nosso óleo refinado, que é um dos produtos também. Ele pode ser comercializado degomado ou também refinado, depende da finalidade. E também obtém-se aqui uma certa quantidade de gorduras que são removidas no óleo, que podem ser utilizadas para hidrogenação e produção também de outros insumos. Então, o nosso processo, ele, querendo ou não, por mais que ele tenha muitas operações, muitas etapas de processo, ele pode ser classificado em preparação, extração e purificação. Bem? Bom, passando aqui então da etapa de separação, nós podemos em seguida verificar que a quinta etapa de processo e a próxima camada do nosso diagrama da cebola é a etapa de construção da rede de trocadores de calor do processo. Tá? Então vocês viram ali mesmo no exemplo da indústria de óleo que nós temos várias etapas de aquecimento, de resfriamento para o condicionamento da temperatura nas correntes de processo. E por conta disso, então, nós acabamos implementando e colocando trocadores de calor ao longo desse processo, que inicialmente eles vão receber, né, algum tipo de utilidade não definida aqui ainda para fazer a troca térmica, porém posteriormente eles vão passar pela etapa de integração energética, para que nós consigamos então aproveitar e recuperar o máximo de energia do processo. Então é importante também aqui nesse ponto, né, definir qual é o tipo de trocador de calor que vai ser necessário, tá certo? Então vocês também já avaliem de acordo com as condições de pressão, temperatura das correntes, se serão trocadores a placa, se serão trocadores casco-tubo, trocadores bitubular, tá certo? Se a troca térmica acontece em algum equipamento, se ela acontece fora, tá bem? Então já é necessário definir um pouquinho disso, e também nós vamos falar nas próximas aulas a respeito da seleção de trocadores de calor. Com isso, uma vez que nós temos os trocadores de calor e, consequentemente, as variações de temperatura das etapas dos nossos processos, nós temos condição aí também de realizar o balanço de energia do processo, tá bem? Então, verificando todas as etapas de processo em que acontece uma mudança de fase, acontece uma variação de temperatura, uma reação química, e temos então os valores de variação de entalpia para qualquer etapa de processo, isso já permite então que nós façamos o balanço de energia para calcular as cargas térmicas que deverão ser fornecidas a cada uma das etapas. Então essa etapa da implementação da rede de trocadores de calor, ela já permite também a realização do balanço de energia do processo. Bem? Bom, indo em frente, então aqui passamos para a sexta etapa, e também no caso aqui a nossa última camada da cebola, tá? Do diagrama da cebola que nós vimos,
que solicita então a definição das utilidades de processo. Então, vocês irão verificar quais são as variações de temperatura que vocês possuem, tá? Que tipo de utilidade vai ser necessária, utilidade quente ou é utilidade fria, é utilizado o vapor, que tipo de vapor, também que temperatura para esse vapor, pressão, se é vapor de baixa pressão, média pressão, alta pressão. Para resfriamento pode ser utilizado água em temperatura ambiente, precisa ser uma água resfriada, precisa ser um fluido de refrigeração, tá certo? Se forem temperaturas negativas, não conseguimos utilizar água, então buscamos fluidos de refrigeração. Dependendo de onde estamos, isso é bem importante, onde está localizada a planta, isso impacta também no tipo de utilidade. Por exemplo, processos que devem acontecer em temperatura ambiente média de 30 a 40 graus, dependendo da região, tá certo? Da cidade, por exemplo, que é uma cidade mais quente, você pode às vezes nem precisar de utilidades para manter essa temperatura. Mas se você está em um lugar mais frio, em um país mais frio, onde é difícil ter temperaturas mais altas, você vai precisar daí de utilidades, porque o equilíbrio termodinâmico vai continuar sendo o mesmo, a temperatura desejada ótima de processo a mesma, então é necessário levar em consideração as características da região em que a planta está sendo instalada também para pensar um pouquinho no tipo de utilidade, porque a própria temperatura ambiente pode intervir e influenciar nisso, ok? Bom, sendo assim, pensem também já quais serão as utilidades do processo de vocês. Tá? Vocês vão precisar de utilidades quentes e frias, apenas frias. Tá? O estudo de localização da planta de vocês também, como eu comentei, já vai impactar então em que tipo de utilidade você vai ter disponível em certas temperaturas. Se a água estiver em temperatura ambiente, qual que é a temperatura ambiente do local em que a planta está instalada, certo? Isso vai influenciar na demanda de água, na vazão de água a ser utilizada nos trocadores, tá? Para promover o gradiente de temperatura desejado das etapas de processo. Bom, com as utilidades definidas, nós encerramos então a parte do diagrama da cebola e passamos então para a próxima etapa da síntese de processos, que no nosso caso que sequencial seria a 7ª etapa, onde nós passamos então a parte de dimensionamento dos equipamentos. Então aqui já temos realizados os balanços de massa e os balanços de energia. Então a partir disso, escolhidas as utilidades, temos especificadas as bases de cálculo, quantidade a ser produzida, quantidade a ser processada, temos condição de determinar o tamanho dos equipamentos, tá certo? Isso varia bastante também de processo para processo, e de equipamento para equipamento. Certos equipamentos demandam você conhecer ou especificar uma determinada área, por exemplo, trocadores de calor, é muito comum realizar o dimensionamento utilizando a área como parâmetro base. Já tanques, vasos de pressão, normalmente se utiliza altura, diâmetro, tá certo? Às vezes também é necessário escolher o formato do equipamento. Se é um tanque cilíndrico, se é um tanque esférico, se é um tanque retangular. Então tudo isso pode impactar também no tipo de equipamento que você vai selecionar para o processo, tá certo? Também a capacidade do equipamento, então com base nas disponibilidades da literatura e catálogos de fabricantes, você tem uma ideia do quanto o equipamento é capaz de processar por hora, por dia, por ano, e assim você tem que ver se isso está adequado ou não à sua demanda de processo, para que daí você saiba se você precisa ter apenas uma linha que seja suficiente para o seu processo, ou se você vai ter várias linhas de processamento em paralelo para conseguir ter equipamentos que dão conta do que você vai produzir, tá certo? Às vezes a sua indústria quer produzir 50 mil litros de etanol por mês, porém, se cada tanque de fermentação só tem capacidade de 25 mil, você vai ter que ter 2 dornas de fermentação que consigam então estar trabalhando em paralelo e que consigam então fornecer a demanda necessária para lá na frente também contribuir para a viabilidade econômica do processo de vocês. Tá? Então com isso vocês podem definir o número de unidades para os equipamentos, tá certo? Se às vezes nós podemos ter também equipamentos em série, se nós temos
operações em batelada, temos que levar em consideração o tempo de cada batelada, né, e o intervalo entre carga e descarga de equipamentos, construção do diagrama de Gantt, tá certo? Então, nós levamos isso em consideração aqui nessa sétima etapa. E também as especificidades de cada equipamento, tá certo? Cada equipamento vai ter ali a sua característica para que se estabeleça o dimensionamento. Também uma coluna de extração, colunas em geral, né, absorção, destilação, requer um número de estágios de equilíbrio, tá certo? Um reator também, às vezes o reator pode ser um reator do tipo múltiplo estágio, pode ser um único estágio, e assim por diante. Também, por exemplo, bombas, compressores, tem que estar na pressão de operação adequada, tem que ser suficiente a elevação de pressão, tá? Senão você pode precisar de vários ciclos de compressão, vários ciclos de bombeamento para conseguir, né, fornecer a potência necessária para alcançar a pressão que você quer para a linha de processo. Então são muitos os parâmetros a serem levados em consideração na hora dos dimensionamentos dos equipamentos da planta industrial. Bom, para obter as informações do dimensionamento existem aí várias formas também, tá? Não necessariamente você vai precisar projetar manualmente, colocar todas as informações a respeito de cada equipamento. Você pode pesquisar com fornecedores, né, olhar o catálogo de venda das empresas disponível na internet. Muitas vezes eles falam as dimensões, falam as capacidades de processamento e com isso também às vezes você consegue alguma informação sobre custos, tá? Também consegue, pretende, né, a partir dessas informações, disponibilizar as capacidades e os números de unidades que você vai precisar para o seu processo. Tá? Olhando lá a capacidade de cada equipamento, você consegue fazer essa predição com as informações do catálogo. Também aproveitar as informações de consumo energético, bem, porque além das utilidades na planta de processo, pode ser também que você precise saber a respeito do consumo de eletricidade dos equipamentos, tá? Porque você vai ter então uma demanda de energia elétrica como utilidade para a indústria. Às vezes o equipamento ele não utiliza uma utilidade, né, como uma bomba, um compressor, mas ele consome energia elétrica. Então você tem que ter essa ideia da quantidade de energia consumida para que ao final você também leve em consideração isso como um custo para o seu processo, tá? Porque você vai precisar de energia elétrica disponível para operar a planta. E verificar as informações de preço, de compra e instalação que eu comentei. Tá? Isso é bem importante também, né? Acho que na disciplina de projetos vocês também vão absorver um pouco, né, das informações sobre isso, mas que não é necessário apenas o custo de compra, né, para compra e aquisição do equipamento. Muitas vezes você tem, além do custo de compra, o custo de instalação, tá? Porque às vezes é muito complexo, demanda outros insumos a instalação do equipamento, então tem sempre um custo tanto para aquisição quanto para instalação do equipamento aqui associado à etapa de dimensionamento. Bom, em seguida passamos para a etapa de análise de sensibilidade do processo. Bem, então muitas vezes temos as informações da literatura, né, realizamos os balanços de massa, os balanços de energia, os dimensionamentos e, querendo ou não, isso nos leva à construção de modelos que representam o nosso processo. E para que a gente saiba se o processo está adequado, se realmente essas condições são as condições ideais, é necessário então uma análise de sensibilidade que busque aí mostrar o comportamento do nosso processo em função das variações, tá certo? Por exemplo, uma variação de temperatura, pressão, vazão, como condições operacionais, como isso vai estar influenciando na obtenção do produto com determinada pureza, com determinada rendimento de separação, conversão. Então, é importante a análise de sensibilidade para você ver se o seu modelo realmente ele é muito sensível, né, se o seu processo, caso ele obtenha uma variabilidade muito grande em relação a esses parâmetros, né, você vai ter que estabelecer instrumentos e mecanismos de controle muito robustos para o processo, porque qualquer variação pode, né, acabar inviabilizando toda a planta, então você precisa fazer uma análise para ter essa ideia, tá? E também então conseguir daí mudar algumas condições buscando melhorar os seus indicadores de eficiência,
tá? Então, mudando às vezes o número de linhas de processo, de unidades, né? Mudando um pouco algumas condições operacionais de projeto ou de operação, você vai verificar qual que é a condição mais favorável para que você consiga então ter uma maior produção, um maior rendimento, uma maior conversão, um maior lucro e assim por diante. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente verificar, mas também já pensem quais são os parâmetros-chave dos processos que vocês estão desenvolvendo, tá? Para que vocês já tenham uma ideia de que a análise de sensibilidade dos parâmetros de processo irão ter como objetivo, como função de saída, avaliar esses parâmetros, certo? Por exemplo, aqui na produção de etanol hidratado, trouxe aqui então uma análise de sensibilidade que foi realizada então com a variação da temperatura do caldo concentrado do processo, e essa temperatura, né, de acordo com o modelo matemático para simulação e estudo, mostrou que nós temos então uma variação na quantidade de vinhaça a ser produzida e também de etanol em função da condição de temperatura que se trabalha esse caldo antes da fermentação, tá? Então vejam aqui que nós temos um ponto de mínimo para a produção de vinhaça, tá? E também temos aqui um decaimento da quantidade de etanol hidratado produzido em função disso. Então deve-se avaliar, de acordo com o custo de tratamento da vinhaça e com o custo de venda, né, o valor de venda agregado do etanol, qual é a melhor condição que leva a maior lucratividade da planta, observando-se então esse efeito das variações das vazões de saída e de resíduo em função de uma temperatura de processo. Aqui também, por exemplo, na produção de dimetil-éter, de acordo com a razão dos reagentes que são alimentados no reator, no nosso caso aqui hidrogênio, monóxido de carbono, alguns deles, né, do gás de síntese na produção do dimetil-éter, nos mostra então que nós temos uma variação nos produtos obtidos, tá? Então, tanto no dimetil-éter quanto na água formada nas reações, no metano gerado, no hidrogênio gerado, também no CO2, nós temos então um comportamento diferente para a composição da corrente de produto do reator, de acordo com a razão que se trabalha na alimentação do processo. Então busca-se encontrar a razão ideal que não produza menos do que o desejado e que também não gere resíduos, que não gere outros gases que são indesejados e que vão complexar a etapa de separação posteriormente. Então é bem importante a análise de sensibilidade para detectar essas condições. Aqui também a produção de metanol em usinas do setor sucroalcooleiro, né, utilizando-se aqui então como reagentes, né, o CO2 gerado nas dornas de fermentação e também hidrogênio. É possível então se acoplar plantas de produção de metanol em destilarias. E mostra-se então, via um estudo de análise de sensibilidade, de que de acordo com o tamanho da destilaria, né, que é especificado em função da quantidade de canas de açúcar que essa destilaria é capaz de processar e que está com a unidade em toneladas por ano, nós temos aqui uma diferente lucratividade, um diferente custo de produção desse biometanol em função da quantidade que se processa nas destilarias. Então a cana de açúcar, nossa variável que foi trabalhada na análise de sensibilidade, verificamos aqui o custo de produção, a quantidade a ser produzida de biometanol, a quantidade de CO2 gerado no processo, tá certo? Tudo isso em função da análise de sensibilidade para se buscar então a região, o tamanho de destilaria adequado que se produz metanol a baixo custo e que mesmo assim seja viável economicamente a quantidade que é produzida, tá? Então, nós sempre precisamos aí escolher os nossos parâmetros importantes a serem trabalhados na análise de sensibilidade, para que a gente possa daí também ver o efeito disso nos nossos parâmetros de eficiência do processo. Na etapa seguinte, então, nós partimos agora para a integração energética do processo. Bem, essa aqui seria então a 9ª etapa da síntese de processos. Nessa etapa, nós buscamos então a determinação do arranjo ótimo de correntes de processo e trocadores de calor, buscando reduzir ao máximo a quantidade de utilidades utilizadas no processo, também sejam utilidades quentes ou frias, e
Por consequência, isso vai acabar impactando e mudando aí o número de trocadores de calor presentes no nosso processo. Pode acarretar tanto em uma redução de trocadores de calor, quanto em um aumento de trocadores de calor, dependendo do resultado que se obtém a partir da integração energética. Tá certo? Existem várias técnicas para realizar a integração energética, e a mais conhecida e difundida na análise de síntese de processos e na engenharia química em geral é conhecida como a técnica de análise PINT. Tá? E nós veremos ali em algumas aulas como utilizar essa técnica, esse método, na verdade esse algoritmo de etapas que nos leva então à integração energética e a essa redução de utilidades. Para a gente verificar aqui também o impacto disso na síntese de um processo, eu trouxe aqui um processo então para a produção de gás de síntese a partir de biogás, tá? E a gente vai ver aqui então um exemplo, né, de como nós tínhamos o fluxograma de processo antes da integração energética, tá certo? E vejam aqui então como que está o fluxograma, o número de trocadores de calor, né, utilizando somente utilidades, sem aproveitar ainda muitas correntes de processo, e aqui o fluxograma dele após a integração energética. Tá? Então vejam que mudou bastante coisa, tá, no processo, no fluxograma, porém isso acarretou em uma redução de utilidades. E para a gente comparar isso, nós utilizamos o que nós chamamos aqui então de rede de trocadores de calor. E nós temos aqui a rede de trocadores de calor antes da integração. Vejam as correntes quentes e frias trocando calor com as utilidades quentes e frias. E aí nas aulas de integração energética nós vamos aprender a interpretar e a ver esse diagrama também. E aqui também a rede de trocadores após a integração energética. Então temos diferentes pontos de troca térmica de correntes de processo com correntes de processo e também de utilidades com correntes de processo. Vejam que a gente até reduziu o número de tipos de utilidades a serem utilizados após a integração energética. Tá? Então essa é uma etapa que acontece porque nós precisamos já ter tudo dimensionado e definido certinho, as áreas dos trocadores, os balanços de energia, para realizar a integração energética. E querendo ou não, isso demanda, né, um novo desenho do fluxograma do processo com os novos trocadores, com o que a gente determina na integração, com o objetivo de reduzir o consumo de utilidades e também baratear o custo de produção, aumentar a eficiência energética da planta, tá certo? E ter isso como consequência, como ganho. Bom, feito a integração energética, agora nós passamos para a etapa de otimização do processo. Tá? Então, já que nós temos o processo totalmente estipulado, desenhado e já configurado, nós podemos agora, de acordo com os indicadores de eficiência para a planta, definir os objetivos, tá certo? Sejam eles objetivos econômicos, técnicos, ambientais, quais são os parâmetros que podem ser trabalhados no nosso modelo, na nossa simulação, para buscar maximizar ou minimizar esse nosso objetivo, né, de acordo com os conceitos de otimização que nós vimos lá na disciplina de análise e simulação. Definir um método para realizar essa otimização de acordo com as características das equações do modelo, tá certo? Sejam equações lineares, não lineares, utilizar aí, então algoritmos com métodos determinísticos, não determinísticos, e vamos resolver esse problema de otimização para que nós possamos avaliar os resultados. Tá? Se nós obtemos às vezes melhores condições de processo, que ao mesmo tempo satisfaçam todas as restrições impostas ao processo e que sejam viáveis do ponto de vista técnico e possivelmente também econômico. Para ilustrar aqui então, eu trouxe, por exemplo, o uso aqui de aplicação de conceitos de otimização para maximização da produção de bicarbonato de sódio e um trabalho que eu desenvolvi no pós-doutorado. Então, nesse trabalho, nós utilizamos ali softwares integrados, como por exemplo o Aspen Plus de MATLAB, para otimizar a função de avaliação econômica envolvendo os custos de matéria-prima e venda desse bicarbonato de sódio. Tá? Então vejam que nós, a partir dos modelos que desenvolvemos e da simulação que construímos no Aspen Plus, ligamos então esses modelos a um algoritmo de otimização do MATLAB,
que utilizava aqui um método estocástico para determinar uma condição ótima, e ele variou vários parâmetros da simulação no intuito de buscar maximizar o lucro da planta, tá certo? Obtendo então a condição de processo que nos leva a ter um menor custo e, consequentemente, com a venda do produto sobre esses custos, então ser compensada maximizando o lucro. Aqui, então, para ilustrar, nós partimos, então, nesse estudo, de uma variação nas variáveis e nos parâmetros de temperatura de reação e alimentação de reagentes para a planta, tá? Que seriam sulfato de sódio, amônia, CO2, tá certo? E também a água utilizada para a diluição do sulfato de sódio, que era o sal de sódio de matéria-prima para a produção do bicarbonato. E tivemos aqui um intervalo, um range bem grande para cada uma das variáveis, e fomos então com o algoritmo, com o método, restringindo e diminuindo esse range até encontrar uma condição ótima que então estabelece que nessa temperatura, com essas alimentações, eu obtenho um ponto de máximo para minha função objetivo, que mirava, e buscava representar o lucro desse processo. Bem, então vejam que a gente define o intervalo para as variáveis de otimização e encontra o resultado que maximiza o nosso parâmetro objetivo, porque quando queremos otimizar, temos que otimizar sempre frente a um objetivo, a um determinado aspecto que colocamos como fundamental, como mais significante para o processo. Bom? Bem, então essas são as 10 etapas, tá, da síntese de processo que nós vamos trabalhar aqui ao longo dessa disciplina. Veremos em mais detalhes cada uma delas a partir da próxima aula, com a primeira camada do diagrama da cebola, que consiste na escolha do reator e na síntese de sistemas reativos. Tá bem? Aqui as principais referências da nossa disciplina, que eu já apresentei lá na aula 1, e também, então, confiram, verifiquem a atividade da aula que eu vou estar deixando para vocês lá no Moodle da disciplina ao longo desse período, certo? Bom, por hoje, então, o conteúdo da aula é esse. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.